o destempero, o desrespeito ao presidente configura a afronta não apenas à pessoa do ocupante do cargo, mas à própria Casa Legislativa e aos demais deputados que integram, pois trata-se da representação máxima deste parlamento, responsável por garantir o seu funcionamento regular e a rigidez de suas deliberações. Como símbolo de autoridade parlamentar, qualquer insulto à sua figura atinge diretamente o decoro da Câmara dos Deputados, uma vez que o exercício dessa função exige respeito institucional para o pleno exercício das atribuições constitucionais do Parlamento. Desse modo, e diante das provas produzidas nos autos, verifica-se que o representado extrapolou os direitos inerentes ao mandato, abusando, assim, das prerrogativas que possui. Portanto, é imperioso admitir que o representado, com seus atos, efetivamente incidiu na prática da conduta descrita no artigo 4º do inciso 1º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, sendo cabível, no caso sob exame, a sanção de perda de mandato. Conclusão. Por gentileza, eu peço para vou chamar o deputado desgraçado. Eu não vou admitir, deputado. Não vou admitir chamar nenhum parlamentar aqui, ofender nenhum parlamentar. Eu não vou admitir. Mas eu não interessa, deputada, nós estamos aqui procedindo o que está dentro do Código de Ética. Eu não vou permitir xingamento e ofensa a nenhum parlamentar, quer seja da esquerda, da direita ou qualquer um. Eu vou deixar claro a Vossa Excelência. Se houver ofensa a qualquer parlamentar, eu vou pedir para a Segurança Legislativa colocar para fora. Presidente, vamos prosseguir na leitura aí. Deputado Paulo, pode concluir. Ante o exposto, confuco no artigo 4º, inciso 1º, combinado com o artigo 14, parágrafo 3º, ambos do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, voto pela procedência da representação número 5 de 2024, com a consequente aplicação ao deputado Glauber Braga da sanção de perda de mandato. Pela ordem, presidente. Conceda a palavra ao deputado Chico. Um pouquinho antes. Pois não. Como pedirei vistas para examinarmos em detalhe esse voto, parece que incorporou, como se fosse da representação, o deputado Arthur Lira, ex-presidente, mas quero indagar de Vossa Excelência. O pedido de vistas implica, claro, em primeiro lugar, na garantia do representado, usada a palavra agora, e também, como Vossa Excelência já falou, depois. Sim, os outros também. Quem quiser usar a palavra agora antes de eu pedir vistas, pode fazê-lo, mas depois, na sessão que vai decidir, não usará mais, ou pode usar de novo. Deputado Chico, eu vou passar para o deputado Glauber, que inclusive foi uma deferência, que se eu tivesse que seguir o rito, o deputado Glauber teria que se defender antes da leitura do voto, mas eu fiz a concessão, que foi a questão de ordem solicitada pelo deputado Glauber. Deputado Glauber fará a sua defesa, depois nós abriremos a lista de inscrições. Senhoras, senhores, eu estou com o coração tranquilo, evidentemente indignado, mas com o coração tranquilo. E eu quero aqui me manifestar sobre cada um dos elementos que foram trazidos no voto do relator. E eu, evidentemente, não poderei deixar de fazê-lo. Ao final, vou mostrar
que, evidentemente, motiva o resultado desse relatório, que muitos não acreditavam que viria com essa consequência. E eu, desde o início, dizia para as pessoas com quem eu conversava que o que está aqui colocado já tinha sido estipulado com antecedência. E hoje eu vou provar isso, eu vou mostrar isso. Mas eu quero começar dizendo que, ao contrário do que foi dito pelo relator, o depoimento do deputado Fraga, nesse Conselho de Ética, foi, na verdade, um depoimento de absolvição ou de arquivamento do procedimento. O deputado Fraga, inclusive, chega a dizer que na Comissão de Segurança Pública, onde eu estava, era eu contra outros 20 deputados, onde eu permaneci sentado, e um outro parlamentar é que foi ao meu encontro, enquanto eu fazia a minha defesa política, de forma enfática, de forma dura, mas política. Naquela audiência, inclusive, o deputado Fraga chega a dizer que, se a mãe dele tivesse sido ofendida, como minha mãe foi, que ele cobriria na porrada. Essa foi a expressão utilizada por ele. O tamanho da distorção do que vem no relatório, colocando esse depoimento como se de acusação fosse, é algo que não merece prosperar para quem participou da sessão naquele dia e para quem possa ver o vídeo daquela reunião, inclusive. O outro caso citado pelo relator, do deputado Abílio Brunini, aconteceu e já foi julgado por esse conselho e arquivado, porque o referido parlamentar, que agora está no exercício do cargo de prefeito, foi para uma sessão em homenagem, em solidariedade, melhor dizendo, ao povo palestino, articulado por um conjunto de deputados que ali se manifestavam, e ele se posicionou na frente da mesa e disse: essa sessão não acontecerá enquanto os cartazes não forem retirados. E nós tiramos o deputado Abílio Brunini para que essa audiência pudesse ser realizada. E eu tenho enorme orgulho de ter podido contribuir na articulação daquele encontro em solidariedade ao povo palestino e que ele fosse realizado. Se não fosse o suficiente, na peça da representação, cita-se um outro caso em que o deputado, criador de confusão, que é como estão procurando me carimbar, teria falado contra ou reagido ao pronunciamento de um deputado federal. Foi o deputado Bibo, que subiu à tribuna, mais do que para naturalizar, para fazer piada, em relação a uma mulher que foi torturada durante o período da ditadura. Está na representação como um outro caso onde eu teria me excedido. Quem merecia, evidentemente, mais do que uma reprimenda, seria o deputado que assim se manifestou naquele momento. Sobre o caso do MBL, a reiteração das agressões daquele provocador são conhecidas de todos aqui. E são conhecidas também do relator. Ele sabe que não está pedindo a minha cassação por conta disso.
ele sabe. Quando ele deitar para dormir hoje de noite, ele vai saber que o pedido de cassação que ele está fazendo não tem nada a ver com aquele episódio. Ele sabe que a defesa da honra de minha mãe era para mim uma obrigação de vida, obrigação de vida. E eu vou repetir aqui, relator, aquilo que já disse em outros momentos. Talvez eu merecesse uma chamada de atenção se não tivesse feito a defesa da honra da minha mãe naquele momento. E eu não sei como é que minha cabeça ficaria se eu não tivesse, naquele momento, feito a defesa da honra dela e me acovardado, minha mãe que veio a falecer no mês seguinte. O mesmo grupo que ontem, no Rio de Janeiro, no ato de repúdio ao golpe, estava lá. Mais uma vez, um grupo de 5 provocadores tentando inviabilizar uma manifestação de centenas de pessoas para criar confusão. Todo mundo já conhece o modus operandi desse grupo. O relator citou várias vezes, durante a sua exposição, o fato de que eu me referi ao deputado Kim Kataguiri como defensor do nazismo. Foi esse Conselho de Ética que deu a oportunidade, deputado relator, de demonstrar que dentro do MBL tem um sujeito chamado Benjamin Pontes, que se articula com um supremacista branco, que faz parte de um mandato do MBL e que teria sido afastado internamente, essas são as informações que circulam, só para que eles não ficassem mal na foto, porque a relação do MBL com grupos de supremacismo branco é notória. Todas as pessoas sabem disso. E se isso não tem nenhuma importância em relação ao meu comportamento, eu chamo a atenção do relator sobre o que é a reação que tem que se realizar em relação a grupos de orientação, evidentemente, fascistas. E, nesse caso, instrumentalizados pela relação com uma figura nazista. Isso foi demonstrado nesse conselho. Só que, ao final, a peça do relator, ela corrobora o que eu disse na primeira sessão. O relator, no seu desespero em poder agradar quem de fato escreveu o relatório, nem disfarçou. O que eu disse naquele dia, deputado, e o que eu repito aqui no dia de hoje, é que quem escreveu o seu relatório foi o senhor Arthur Lira. E hoje, mais do que dizer, eu vou provar. Eu vou trazer elementos objetivos que demonstram que o seu relatório já estava comprado. Previamente comprado. Mas eu vou deixar para fazê-lo no final. No final da minha exposição. Esse processo está completando agora, no mês de abril, 1 ano. Não existe precedente na Câmara de um processo que tenha levado a 1 ano sem que o representado apresentasse instrumentos protelatórios. Eu já tomo a liberdade de agradecer ao meu advogado, doutor André Maimone, pelo acompanhamento e pela defesa durante todo esse período.
e a todos aqueles, evidentemente, que auxiliaram e que auxiliam nesse processo. Eu não posso. O relator chegou a dizer aqui que eu, em relação a 2 ex-presidentes da Câmara, eu fui indelicado, ou eu os agredi verbalmente. Era melhor, relator, que o senhor dissesse de que 2 ex-presidentes o senhor está falando. O primeiro ex-presidente citado pelo relator, e que hoje, infelizmente, tem influência ainda na Câmara dos Deputados, foi quando, no voto do impeachment, da primeira etapa do golpe, eu disse que o senhor Eduardo Cunha era um gangster. Só que ele entrou, relator, com uma queixa-crime contra mim no Supremo Tribunal Federal, queixa-crime essa que foi arquivada. E o segundo, citado pelo senhor, é o ex-presidente Arthur Lira. O presidente do Conselho de Ética está no papel dele de tentar, nesse momento, reagir ou fazer com que eu não diga aquilo que eu não posso deixar de dizer. O segundo, ao que o senhor se refere, é o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que eu disse naquela primeira sessão o que eu agora vou ter que repetir. É um bandido. Bandido. Deputado Glauber, eu só peço a Vossa Excelência que o deputado Arthur Lira é um deputado federal. Olha, eu vou pedir à plateia, mais uma vez, que, independente de ser ex-presidente, o presidente é um deputado federal, é um colega, e eu peço a Vossa Excelência, eu estou fazendo aqui um apelo a vocês para que a gente possa conduzir a sessão na maior tranquilidade. Eu peço ao deputado Glauber, continue com a sua defesa, deputado, o tempo está estabelecido. Nesse sentido, eu já me adiantei, inclusive, ao papel de Vossa Excelência desempenhado como presidente do Conselho. Não é pessoal, é político. E eu ia aprofundar isso, mas eu vou deixar para o final. Esse processo chega a 1 ano. O relatório está colocado no sistema desde o mês de dezembro, sob sigilo, sem que eu tivesse a oportunidade de saber o teor do relatório. Soube no dia de hoje, assim como, não todos vocês, assim como a maioria de vocês que estão aqui presentes, a encenação de que esse relatório só veio a ser conhecido no dia de hoje pelo conjunto dos parlamentares, desculpa, isso é algo que não engana nem o meu filho de 3 anos e meio, quase 4. Aliás, não enganaria mesmo, porque meu filho não se deixa enganar por absolutamente nada. A metade das testemunhas que eu apresentei foram indeferidas pelo relator. Então, evidentemente, esse processo, desde o início, tentou blindar a figura do ex-presidente da Câmara e, mais do que isso, com um relatório que já estava previamente preenchido. Já tinha indicação objetiva do que aconteceria aqui no dia de hoje. E o relator sabe que eu estou falando a verdade. Ele pode até ir no microfone de novo e dizer que não é isso. Mas no íntimo dele, ele sabe que eu estou falando a verdade e que ele mentiu na primeira reunião do Conselho. Me parou ali no corredor da Câmara, mais especificamente, pertinho da rampa, quando ainda não era designado o relator, virou para mim e disse, eu não procurei, ele foi quem me procurou, me parando no corredor, virou e disse, vi o seu depoimento,
Fiquei emocionado. Não podemos deixar essa injustiça acontecer. Conte comigo. Pode dizer de novo que foi mentira. No íntimo, o senhor sabe que é verdade. O senhor sabe que é verdade. O poder de criatividade é muito grande. Ele sabe que é verdade. Ele sabe que é verdade. E sigamos. E sabe também que mudou o relatório, sabe que mudou a sua convicção, entre aspas, ou a sua percepção, depois de uma conversa com o ex-presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira. Só que o senhor Arthur Lira não fez uma simples conversa com o relator. E em relação a isso, a Polícia Federal vai ter que aprofundar as investigações, evidentemente. Foi mais do que uma simples conversa. Teve um preço, esse relatório. O relator se orgulha em dizer, se orgulha, que é contra a cassação de colegas. E isso faz, então, com que ele justifique o voto abstenção em relação à cassação do senhor Chiquinho Brazão. Eu estou do lado do relator que disse que não gosta de caçar colegas e por isso se absteve em relação à cassação do senhor Chiquinho Brazão. Eu aproveito para dizer que há bastante tempo também já falavam para mim de uma articulação para botar no mesmo período, no plenário da Câmara dos Deputados, a votação da cassação do senhor Chiquinho Brazão junto com a minha cassação, para que isso gerasse algum tipo de desconforto em parlamentares ou na mobilização da esquerda. Conosco não vai funcionar. A memória, a vida, a luta de Marielle está acima de qualquer articulação que pudesse se preocupar mais com o nosso mandato do que com aquilo que ela deixou de esperança, de vida, para que a gente possa superar essa realidade apodrecida da política brasileira. Agora, é uma vergonha, isso eu tenho que dizer, que até esse tipo de articulação se faça de uma maneira tão pequena, para dizer o mínimo. Presidente, quanto tempo que eu ainda tenho? Tem prorrogação? Mais 10. Chiquinho Brazão, casos de corrupção, deputado que deu um soco em um sindicalista em uma comissão, deputados envolvidos na tentativa de golpe do dia 8, deputada que conclamou os generais a darem um golpe de Estado e correu atrás de uma pessoa com uma pistola na rua, que está sendo condenada fora do espaço institucional do Congresso, mas que aqui não foi. Mas quem deve ser condenado é o parlamentar que denunciou o senhor Arthur Lira o seu esquema do orçamento secreto e aquele que defendeu a honra da sua mãe contra um mini bandido pago pelo MBL.
Agora vamos ao caso do deputado. Cruzamento de dados. Lista suspensa pelo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, no final do ano passado. 4 bilhões de reais. Deputado Paulo Magalhães, o senhor sabe quem foi o deputado mais votado do município de Ituaçu? Foi o senhor. Do município de 11 mil habitantes, ele teve 5 mil votos na cidade. E na lista suspensa por Flávio Dino, 2 emendas de orçamento secreto de mais de 2 milhões de reais. Belo Campo, mais 2 milhões de reais na lista de orçamento secreto indicado pelo deputado. Presidente Jânio Quadros, mais 2.499.000 de orçamento secreto indicado pelo relator. Itaju do Colônia, mais 1.291.730 de orçamento secreto indicado pelo relator. Isso numa lista só. Em uma lista só. Anagé, mais emenda de orçamento secreto indicado pelo relator. Está aqui a lista. Eu poderia ir citando município por município em que isso aconteceu. Eu não estou lutando contra o que é o relatório aqui feito pelo deputado Paulo Magalhães. Eu estou lutando contra a compra de apoio político que já estava pré-datada, pré-fixada, a partir daquilo que ele indicou de orçamento secreto em articulação com o senhor Arthur Lira nessas cidades. Eu desafio o relator a dizer que não foi ele quem fez a indicação desses recursos de orçamento secreto em pacto com o ex-presidente da Câmara. Olha, eu termino a minha exposição no dia de hoje agradecendo a vocês, agradecendo a quem se mobilizou para essa luta, agradecendo a quem se despencou, a quem saiu das mais variadas regiões, numa sessão que foi marcada essa semana e estão aqui hoje, enchendo esse plenário, enchendo esse auditório. Desde o primeiro momento, em todas as reuniões do Conselho de Ética, em absolutamente todas, tinha presença de gente dando apoio, de gente dizendo, vai para cima, não recua. Desde o início. Então eu quero fazer um agradecimento profundo a cada um e a cada uma de vocês. Aos deputados que estão com a gente nessa empreitada, às figuras públicas que se manifestaram. Eu vou pedir licença para agradecer, além do Chico,
que é do Conselho de Ética e que teve junto também desde o primeiro momento, mas eu não quero hierarquizar de forma alguma adesão ou defesa do mandato. Eu quero agradecer, até porque tenho que utilizar esse tempo de maneira preciosa. Mas eu tomo a liberdade de pedir a vocês para agradecer a duas figuras públicas, e em nome delas, eu vou estar agradecendo a todas e a cada um, que eu sei que vão se sentir representados e representadas também. Eu quero agradecer a deputada federal e companheira de vida e de luta, que aguentou durante esse período de 1 ano os momentos mais difíceis e que é para mim uma inspiração permanente para seguir firme na luta, apesar de qualquer adversidade. Quero agradecer a Sâmia. E quero agradecer a uma outra figura pública que, se ela, sim, tivesse me repreendendo, aí eu estava falando, por que eu fiz de errado? Eu tenho que rever isso. E eu tenho que fazer uma correção dessa rota. Que eu sei que ela me colocou também um pouco nesse lugar, e eu a coloquei nesse lugar para além da admiração política, e que eu sinto de coração como uma mãe, que é a nossa amiga Luísa Erundina, viu? Para terminar, duas histórias rápidas, agradecendo, repito, profundamente a cada um e a cada uma de vocês, e aqueles que não estão aqui, mas que nesse momento eu sei que estão angustiados, estão sofrendo com o que está acontecendo. Meu muito obrigado por absolutamente tudo, a todas as organizações, forças políticas que estão aqui mobilizados e mobilizadas. A primeira história é uma história real, que eu não participei, porque eu sou nascido em 82, mas que eu ouvi, e ouvi bastante, na época pelo CD, que foi quando Vandré cantou no Festival da Canção, para não dizer que não falei das flores, que tentava fazer com que as pessoas não vaiassem a decisão do júri, mas não tinha jeito, não tinha controle sobre a vaia. E ele termina dizendo algo que para mim eu carrego para toda a vida. Ele fala, gente, a vida não se resume em festivais. Vou lutar junto com vocês, até o último minuto, com todas as forças pelo mandato. Mas uma coisa eu tenho a certeza. Quem fraudou e articulou um processo de cassação do nosso mandato, no dia seguinte da votação do plenário, vai continuar sendo um mentiroso. E eu, junto com vocês, vou continuar sendo um militante de esquerda, um militante socialista, porque a luta não se resume ao espaço institucional. E eu termino por minha mãe, que era uma coisa que ela falava muito, e que vinha de minha avó, que falava para ela. Sempre que a gente estava angustiado com alguma coisa que tinha acontecido, mas que a gente tinha consciência de que estava sofrendo a consequência por ter agido corretamente, ela dizia, meu filho, ninguém perde por agir corretamente. Ninguém perde por agir corretamente. Você pode ter uma
perda imediata, que parece ser uma perda. Você pode ter a celebração ou a comemoração dos seus algozes, mas eu hoje tenho, e por aqui eu termino, vou terminar com aquilo que comecei a dizer. Eu termino esse processo com o coração tranquilo, com espírito de luta, que eu não vou parar por aqui. Não devo a nenhum daqueles que achavam que eu ia beijar a mão ou ser enquadrado um único favor, e me orgulho disso. Se o relator pensou, ou se o senhor Arthur Lira pensou, que a partir desse processo eu ia ficar, ou ia me transformar em um deputado mais comportado aos seus interesses, estavam muito enganados. Estavam muito enganados. Terminamos essa etapa de hoje aqui, vamos para a próxima etapa na semana que vem, e depois vamos para a etapa do plenário, com a consciência de que a gente agiu corretamente e de que a luta continua. Obrigado, gente.